Assim como um violinista talentoso pode pegar um instrumento e fazer jorrar as mais belas músicas, existe uma influência externa que pode se apoderar de sua mente e fazê-lo avançar no campo de atividade escolhido e tocar uma gloriosa sinfonia de sucesso. Ninguém sabe que forças escondidas estão dormentes dentro de você. Você mesmo não sabe qual a sua capacidade de realização e nunca saberá até entrar em contato com o estímulo específico que o incita a uma ação maior e amplia sua visão, desenvolve sua autoconfiança e o impregna com um desejo profundo de realizar. Não é despropositado esperar que alguma declaração, ideia ou palavra de estímulo desse curso sirva como um incentivo necessário para remodelar seu destino e redirecionar seus pensamentos e energias ao longo do trajeto que, por fim, levará a seu cobiçado objetivo de vida. É estranho, mas verdadeiro, que as viradas mais importantes da vida frequentemente ocorrem nos momentos mais inesperados e das maneiras mais inesperadas. Tenho em mente um exemplo típico de como algumas experiências de vida, aparentemente sem importância, muitas vezes transformam-se nas mais importantes de todas. E vou relatar esse caso por mostrar também o que um homem pode conquistar quando desperta para o pleno entendimento do valor da autoconfiança. O incidente a que me refiro aconteceu em Chicago, quando eu estava envolvido no trabalho de análise de caráter. Um dia, um mendigo apresentou-se no meu escritório e pediu uma entrevista. Quando ergui o olhar para minha mesa e o cumprimentei, ele disse: "Tive que ver o homem que escreveu esse livrinho", enquanto tirava do bolso uma cópia do livro intitulado Autoconfiança, que eu havia escrito muitos anos antes. "Deve ter sido a mão do destino", ele continuou, "que colocou esse livro no meu bolso ontem à tarde, porque eu estava pronto para sair e me atirar no lago Michigan. Havia concluído que tudo e todos, inclusive Deus, tinham rancor de mim, até ler esse livro, que me deu um novo ponto de vista e trouxe a coragem e a esperança que me sustentaram ao longo da noite. Decidi que, se eu pudesse ver o homem que escreveu esse livro, eu poderia me ajudar a ficar em pé novamente. Por isso estou aqui agora e gostaria de saber o que você pode fazer por um homem como eu." Enquanto ele falava, estudei-o dos pés à cabeça e, francamente, tenho que admitir que no fundo do coração não acreditei que houvesse algo que eu pudesse fazer por ele. Mas não quis dizer isso. Os olhos vidrados, as linhas de desânimo no rosto, a postura do corpo, a barba de 10 dias, a atitude nervosa, tudo transmitia a impressão de que ele não tinha remédio. Mas não tive coragem de dizer isso. Portanto, pedi que sentasse e contasse toda a sua história. Pedi que fosse totalmente franco e contasse, com a maior exatidão possível, o que o levará para o lado incerto da vida. Prometi que, após ouvir toda a história, eu diria que se poderia ou não ajudar. O homem relatou sua história com todos os detalhes, e o resumo é o seguinte: ele investiu toda a sua fortuna em uma pequena fábrica. Quando a Primeira Guerra Mundial começou em 1914, ficou impossível conseguir as matérias-primas necessárias para o funcionamento da fábrica, então ele faliu. A perda do dinheiro partiu seu coração e perturbou sua mente de tal forma que o homem abandonou a esposa e os filhos e se tornou um mendigo. Ele remoera sua perda até chegar ao ponto de pensar em suicídio. Após ele concluir a história, eu disse: "Ouvi com muito interesse e gostaria que houvesse alguma coisa que pudesse fazer para ajudar, mas não existe absolutamente nada." Ele ficou lívido, como se estivesse no caixão, reclinou-se na cadeira e o queixo caiu no peito, como se dissesse: "Fim da linha." Esperei alguns segundos, então prossegui: "Embora não haja nada que eu possa fazer por você, existe um homem neste prédio a quem lhe apresentarei, se você desejar, que pode ajudar a recuperar sua fortuna e reerguê-lo novamente." Mal essas palavras saíram de minha boca, ele pulou em pé, pegou minhas mãos e disse: "Pelo amor de Deus, leve-me a esse homem." Foi encorajador ele ter pedido pelo amor de Deus.
Indicou que ainda restava uma centelha de esperança dentro de seu peito. Assim, peguei-o pelo braço e o levei para o laboratório, onde eram conduzidos meus testes. O único homem que nunca comete erros é o homem que não faz nada. Não tenha medo de erros, desde que não cometa o mesmo erro 2 vezes. Theodore Roosevelt. Psicológicos de análise de caráter. Parei com ele diante do que parecia uma cortina sobre uma porta. Afastei a cortina e revelei um espelho, no qual ele se viu dos pés à cabeça. Apontando o dedo para o espelho, eu disse: Aqui está o homem que prometi apresentar a você. Ele é o único homem no mundo que pode colocá-lo em pé novamente. E a menos que se sente e se familiarize com ele, como nunca se familiarizou antes, pode muito bem ir à frente e se jogar no lago Mística, porque você não será de nenhum valor para si mesmo ou para o mundo até conhecer melhor esse homem. Ele foi até o espelho, esfregou as mãos no rosto barbado, estudou-se dos pés à cabeça. Por alguns momentos, depois recuou, baixou a cabeça e começou a chorar. Percebi que a lição havia sido entendida, então levei-o até o elevador e o mandei embora. Não esperei vê-lo de novo e duvidei que a lição fosse suficiente para ajudá-lo a recuperar seu lugar no mundo, porque ele parecia além da salvação. Parecia não apenas abatido, mas quase acabado. Alguns dias depois, encontrei o homem na rua. A transformação era tão completa que eu mal o reconheci. Ele caminhava cheio de energia, com a cabeça inclinada para trás. A velha postura hesitante e nervosa havia desaparecido. Estava vestido com roupas novas dos pés à cabeça. Parecia próspero e se sentia próspero. Ele relatou o que havia acontecido para provocar a rápida transformação do estado de fracasso abjeto a um estado de esperança promissora. Eu estava a caminho do seu escritório, ele explicou, para dar uma boa notícia no mesmo dia em que estive como um mendigo. Apesar da minha aparência, consegui ser contratado por um salário de $3.000 por ano. Pense nisso, homem. $3.000 por ano. E meu empregador adiantou dinheiro suficiente para eu comprar roupas novas, como você pode ver. Também me adiantou dinheiro para eu mandar para minha família. E estou mais uma vez na estrada para o sucesso. Parece um sonho quando penso que há apenas alguns dias eu tinha perdido a esperança, a fé e a coragem e pensava em suicídio. Ele prosseguiu: Estava indo dizer que qualquer dia desses, quando você menos esperar, farei outra visita, e quando fizer isso, serei um homem bem-sucedido. Levarei comigo um cheque em branco assinado, e você deverá preencher com a quantia por ter me salvado de mim mesmo, apresentando-me a mim mesmo, aquele que eu jamais havia conhecido, até você me colocar diante do espelho e me mostrar meu verdadeiro eu. Enquanto o homem dava a volta e ia embora pelas ruas movimentadas de Chicago, vi pela primeira vez na vida a força, poder e possibilidade que jazem escondidas na mente do homem que nunca descobriu o valor da autoconfiança. Naquele instante, decidi que eu também também ficaria diante do espelho e apontaria um dedo acusador para mim mesmo, por não ter descoberto a lição que ajudei outro homem a aprender. Parei diante do mesmo espelho e decidi, como objetivo definido de vida, ajudar homens e mulheres a descobrir as forças que permanecem latentes dentro deles. O livro que você tem em mãos é a prova de que meu objetivo definido está sendo executado. O homem cuja história relatei é agora presidente de uma das maiores e mais bem-sucedidas empresas dos Estados Unidos, com negócios de costa a costa e do Canadá ao México. Pouco depois do incidente que relatei, uma mulher veio ao meu escritório para uma análise pessoal. Na época, era professora numa escola pública de Chicago. Dei a ela uma tabela de análise e pedi que a preenchesse. Ela contemplou a tabela por apenas alguns minutos. Voltou à minha mesa, entregou o papel e disse: Não creio que vá preencher isso. Perguntei por que ela havia decidido não preencher, e a mulher respondeu: Para ser franca, uma das questões me faz pensar
e agora sei o que está errado comigo. Portanto, acho desnecessário pagar uma taxa para você me analisar. Com isso, a mulher foi embora. E não ouvi falar dela por 2 anos. Ela foi para Nova York. Tornou-se redatora de textos publicitários de uma das maiores agências do país. E sua renda na época que me escreveu era de $10.000 por ano. A mulher enviou um cheque para cobrir os custos de minha análise, porque achou que era merecido, embora eu não tivesse prestado o serviço que geralmente presto a meus clientes.